Fala galera, hoje nós vamos aprender o que é um algoritmo. Vamos lá! Nessa aula você vai entender o que é um algoritmo, depois você vai ver algumas características de um algoritmo, ver exemplos para você compreender melhor o que seria um algoritmo e você vai ver a relação que existe entre um algoritmo e um programa. Beleza? Bora! Um algoritmo nada mais é do que uma sequência finita de passos simples para se resolver uma determinada tarefa. Esse algoritmo comumente é comparado com uma receita de bolo ou um manual de instruções. Tendo isso em mente, vamos entender as características de um algoritmo. As principais características que podemos destacar de um algoritmo são que o algoritmo é uma sequência, ou seja, os passos são sequenciais. Isso quer dizer que a ordem dos passos pode ter grande influência no resultado final. Já já nós vamos ver exemplos para exemplificar isso. Um algoritmo ele deve ser finito, ou seja, um algoritmo não possui um número infinito de passos. Alguma hora aquele passo a passo vai terminar. E ele é composto de passos simples, ou seja, quem vai executar esse algoritmo deve ser capaz de executar cada passo. Isso quer dizer o quê? Que cada algoritmo deve se destinar a um certo público. Agora vamos para um exemplo para você entender melhor o que seria um algoritmo. Um exemplo básico que é muito utilizado é para trocar uma lâmpada. A gente tem um algoritmo para trocar uma lâmpada, significa o quê? Que a gente vai dar um passo a passo para uma pessoa conseguir trocar uma lâmpada. Para trocar uma lâmpada, eu posso resumir em 2 passos. Retire a lâmpada com defeito, coloque a nova lâmpada. Perceba que eu posso considerar esse passo a passo um algoritmo se esses passos forem passos simples para uma pessoa executar. Se uma pessoa não sabe como retirar uma lâmpada com defeito, esse algoritmo não serve para ela. Se a pessoa não sabe colocar uma nova lâmpada, esse algoritmo também não serve para ela. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando for projetar nossos algoritmos, que os passos dos nossos algoritmos devem ser simples. Quem for executar o algoritmo deve conseguir executar passo por passo. Outro detalhe aí é a ordem. Perceba, primeiro eu retiro a lâmpada com defeito, depois eu coloco uma nova lâmpada. Se eu inverter esses passos, se eu primeiro colocar uma nova lâmpada, depois retirar a lâmpada com defeito, não faz nenhum sentido. Então, um algoritmo, você sempre tem que tomar cuidado na sequência de passos simples e finitos. Um outro algoritmo, um outro exemplo é para fazer um achocolatado. Passo 1. Coloque 250 ml de leite em um copo. Passo 2. Adicione 2 colheres de sopa de achocolatado a um copo. Passo 3. Misture o conteúdo do copo. Nesse algoritmo acontece algo interessante. A ordem dos passos importa. Porém, se a gente trocar apenas o passo 1 com o passo 2, primeiro adicionar as colheres de sopa, depois adicionar o leite, o resultado final do nosso algoritmo será o mesmo. Ele vai conseguir fazer um achocolatado. Então, o que você deve perceber é que a ordem do algoritmo importa, a ordem dos passos importa. Porém, existem casos em que eu posso inverter a ordem de alguns passos e isso não vai influenciar no meu resultado final. Se eu trocar 1 com 2 nesse algoritmo, não está fazendo nenhum efeito. Mas se por acaso eu trocasse 1 com 3, primeiro misturar o conteúdo do copo, que ele inicialmente vai estar vazio, depois adicionar o leite e o achocolatado. O achocolatado só ia ficar em cima do leite, não ia estar fazendo esse achocolatado para a gente. Então, tenha muito cuidado. Um outro algoritmo, um outro exemplo, é um algoritmo de atravessar uma certa porta. Eu resumi o passo a passo para atravessar uma porta em 4 passos. Você vai se posicionar na frente da porta. Depois você vai verificar se a porta está fechada. Se a porta estiver fechada, abra a porta. Depois que você se posicionou em frente da porta, abriu, atravesse a porta. Depois, feche a porta. Perceba
que esse passo a passo, se eu inverter ordem, também vai dar errado. Por exemplo, eu posso primeiro pedir para o cara atravessar a porta. E se estiver fechado, ele taca a cara na porta e volta. Primeiro eu posso dizer para ele fechar a porta. Mas se ele não estiver na frente da porta, ele não vai conseguir fechar essa porta. E assim por diante. Então, tenha muito cuidado. Um algoritmo é uma sequência de passos, ou seja, a ordem dos comandos importa, ela é finita e também os comandos são simples. Se nesse algoritmo a pessoa não sabe abrir uma porta, esse algoritmo não serve para a pessoa. Agora, o que é que a gente está vendo aqui de algoritmo? O que é que tem a ver esse algoritmo com um programa? Um programa é, basicamente, um algoritmo escrito para um computador executar. Você vai escrever um passo a passo para um computador executar e realizar uma determinada tarefa. Isso é um programa. E como nós já vimos, nós utilizamos linguagem de programação para se comunicar com o computador. Isso faz com que um programa seja criado a partir de um algoritmo escrito em uma linguagem de programação. Então, basicamente, o que você vai fazer no decorrer dessa disciplina, no decorrer desse curso daqui para o final, é escrever algoritmos em uma linguagem de programação, que no caso nós vamos usar a linguagem C, para desenvolver programas simples. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, deixa um comentário ou manda mensagem. Bons estudos e até a próxima!